Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para uma aula falando sobre o BNCC com a professora Gisele Santos aqui no Foco Aprovações. Bem, a BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que tem assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento todos os alunos e modalidades da educação básica, de modo que tenha assegurado seus direitos e aprendizados de desenvolvimento. Bem, a BNCC, ela é um documento de caráter normativo, né? Ela serve para colocar a educação, né, de maneira equiparada, né, de todas as regiões, para que todos os alunos tenham o mesmo padrão de qualidade, né? E a BNCC, ela possui 10 competências, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho sobre a BNCC na educação infantil? Direitos e objetivos de aprendizagem. São 5 campos de experiência que nós trabalhamos na educação infantil, tá? A educação infantil não tem, ela não tem o intuito de alfabetizar uma criança, embora algumas escolas, né, já começam a fazer essa introdução, mas o objetivo maior da educação infantil não é o letramento, a leitura, tá? É para explorar os 5 campos da experiência, certo? O eu, o outro, nós, o corpo, os gestos, movimentos, os traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, esse é o objetivo da educação infantil, né? Explorar, fazer com que o aluno aprenda com os outros, respeitar as diferenças, conviver, explorar, sentir. Agora, na educação infantil, tá? As unidades temáticas, objetos, conhecimentos e habilidades, as áreas do conhecimento e os conhecimentos curriculares. Aí sim começa a introdução da leitura, escrita, os números, ok? E no ensino médio as habilidades e as áreas do conhecimento. Bem, nós temos 5 áreas do conhecimento, que é diferente dos componentes curriculares. Ok? Vou explicar aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Nós temos as áreas do conhecimento. As áreas do conhecimento, nós temos linguagens, nós temos ciências, nós temos matemática, nós temos ciências humanas, e nós temos o ensino religioso. Ensino religioso. Essas aqui são as 5 áreas do conhecimento que nós trabalhamos na educação infantil e também, no ensino fundamental e no ensino médio, tá? Que acontece diferente da educação infantil. Agora, cada área do conhecimento trabalha um componente curricular. Os componentes curriculares são as disciplinas, né? Quais são os componentes curriculares que trabalham na linguagem? Português, inglês, arte e educação física. Vou colocar aqui, Português,
arte e educação física. Em ciências, trabalha ciências da natureza. Matemática, trabalha matemática. Ciências humanas, trabalha história e geografia. E ensino religioso. Então, olha só, a área do conhecimento é diferente dos componentes curriculares. Os componentes curriculares são o nome das disciplinas, tá? E que são trabalhadas dentro de cada área do conhecimento, ok? Ficou bem claro isso aí, que vocês têm que saber diferenciar que áreas do conhecimento e componentes curriculares são coisas diferentes, um agrega o outro, certo? Na BNCC, competência é definida como a mobilização do conhecimento, conceitos, procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, em pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Bem, de acordo com a BNCC, o aluno, ele é o protagonista. Nós, como profissionais, temos que trabalhar de acordo com a necessidade daquele aluno. Por isso que ele é um protagonista, né? E cada aluno é individual, é diferente. Então, nós, como profissionais de educação, temos que saber como levar, né, a maneira mais fácil para aquele aluno aprender determinado conteúdo, né? A gente ter essa sensibilidade de atingir esse aluno, certo? Na educação infantil, temos o direito da aprendizagem e o campo das experiências. Os campos da experiência é o sentir, é saber conviver, o que a gente já falou. E o ensino fundamental é as competências exclusivas por área do conhecimento e competências específicas por componente curricular. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências. Quais são essas 10 competências? Nós temos o conhecimento, é a primeira competência. O que a gente trabalha no conhecimento? É valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, nós temos que valorizar o conhecimento que cada aluno já traz consigo, né? Você trabalhar de acordo com as experiências que ele já traz, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua vivência, a sociedade que ele é inserido, ok? 2. Pensamento científico crítico e criativo. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, a gente tem que despertar no nosso aluno esse pensamento científico e crítico, dele olhar um determinado assunto e ele ter aquele olhar crítico, ele desenvolver, saber dar dar continuidade, né? Fazer uma reflexão, né? Analisar, entender. 3. Repertório cultural, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais dos locais às mundiais e também participar das práticas da diversidade da produção artística e cultural. Valorizar a cultura, né, local, do determinado local ou até mesmo do país, né?
para poder fazer, para a gente poder valorizar isso, porque na verdade, gente, o Brasil é uma mistura de culturas, né? Desde a época da colonização do Brasil, que vieram para cá vários povos para povoar o Brasil. Então, por isso que a gente tem essa pluralidade aí artística, cultural, por conta dessa mistura de povos. Então, nós temos que valorizar isso. 4. Comunicação. Utilizar diferentes linguagens verbal, oral, visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora, digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemáticas e científicas para se expressar e para compartilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem o entendimento mútuo. Né, você trazer a comunicação não só oral, mas visual, corporal, né, o seu aluno saber entender e você também entender aquele aluno até mesmo na maneira que ele se expressa para você, certo? Cultura digital, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nos diferentes práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 6. Trabalho e projetos de vida. Valorizar a diversidade dos saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência, crítica e responsabilidade. É você saber transmitir para o seu aluno e esse aluno encontrar um significado para a sua vida, né? Por quê? Porque a aprendizagem ela tem que ter um sentido para o aluno. A educação mudou muito. Antigamente o professor explicava, isso, o aluno tinha que aprender, ele não questionava, ele não sabia onde ele poderia adotar aquilo. Hoje não. Hoje, além da gente ministrar esses conteúdos, passar para os nossos alunos conteúdos, a gente tem que mostrar de maneira significativa aonde ele, né, vai aplicar, qual é o projeto de vida, o que ele pode usar aquilo ali no futuro, trazer as experiências que eles têm, aplicar o conteúdo naquelas experiências, valorizar, né, tudo isso e incentivar, né, o projeto de vida, o futuro deles. 7. Argumentação. Argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável no âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo e dos outros do planeta. Então, a gente saber argumentar, ensinar, passar para o aluno, ele também saber argumentar de acordo com os fatos, né? Eles, no caso, mostrar para eles, né? Ensinar, formular hipóteses de tudo que anda acontecendo, ter esse senso crítico, essa consciência, né, do socioambiental, do ambiente, para poder ter um país melhor, um mundo melhor, com pessoas mais conscientes, né, que cuida do planeta, enfim, das pessoas, dos outros, do bem-estar coletivo. 8. Autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física e emocional. Compreende-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e os dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com ela. Esse autoconhecimento é você passar para o aluno, né, que ele tem que se conhecer, ele precisa
estar emocionalmente bem, equilibrado, respeitar o seu próprio corpo, respeitar os outros, né? A comunidade, as pessoas que estão ao seu redor, saber lidar com as emoções, né? Saber ponderar que é difícil, né? Você lidar com certas situações e se expressar, né, para você ter o seu autocuidado, mas automaticamente se expressar, mas de maneira que você também possa não estar agredindo o outro, fazendo mal ao outro, respeitando o outro, ok? Empatia e cooperação. Exercitar a empatia, diálogos, resoluções de conflitos e cooperação, fazendo respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, como acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos, de grupos sociais, seus saberes, identidades culturais, potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. É você ter empatia com o outro, é você se colocar no lugar do outro, é você cooperar também. Isso é muito importante, né? Você saber se colocar no lugar do outro e saber se aquilo vai ser legal ou não. 10. Responsabilidade e cidadania. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base nos princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. É você exercer a sua cidadania com toda a responsabilidade, ok? Agora nós vamos aí para o nosso PDF. Está falando, ó... a BNCC é uma política nacional que visa garantir o conjunto de aprendizagens essenciais aos estudantes brasileiros e seu desenvolvimento integral por meio de 10 competências, que a gente já falou, competências gerais para a educação básica. Além dos currículos, ela influencia a formação inicial continuada dos educadores na produção de materiais didáticos, nas matrizes e avaliações de exames nacionais. A BNCC é um documento... Gente, esse parágrafo aqui, vocês podem até sublinhar, porque ele cai muito, tá? Esse parágrafo aí, ó. A BNCC é um documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver e que tenham assegurado seus direitos e aprendizagem e desenvolvimento em conformidade do Plano Nacional de Educação, PNE. Esse documento aplica-se exclusivamente à educação escolar e está orientado aos princípios étnicos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral, tá? E aí a gente vai falar sobre as 10 competências, né? Que acompanham o desenvolvimento dos alunos desde a educação infantil até o ensino médio, tá, gente? Essas 10 competências, elas têm que estar associadas da educação infantil ao ensino médio, que é a educação básica obrigatória, certo? Elas não devem ser interpretadas como um componente curricular, mas tratadas de forma transdisciplinar em todas as disciplinas, presente em todas as áreas do conhecimento e etapas da educação. Foram definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos e conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a vida no século XXI. As competências indicam o norte para a compreensão das escolhas curriculares que contam com a participação das escolas. E aí nós temos falando sobre as 10 competências que a gente já disse, né? Um pouco sobre cada uma delas. Depois nós temos aí a BNCC, na educação básica, falando aí da educação infantil, né? Aprender a conviver, a brincar, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se, né? Os 5 campos da experiência que a gente também já falou, da educação infantil, o eu, o outro, o corpo, os traços, a escuta, a fala. O ensino fundamental, ele é dividido em 2 etapas, os anos iniciais e os anos finais. Vamos falar um pouquinho aí sobre o ensino fundamental. O ensino fundamental, ele tem a duração com 9 anos, né, do 1º ao 9º ano, e ele compreende dos 6 aos 14 anos. 6 anos inicia o 1º ano e aos 14 finaliza com o 9º ano. Os anos iniciais apontam para a necessária articulação com as experiências vividas na educação infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização das experiências quanto ao do desenvolvimento.
pelos alunos, pelas formas de relação pelo mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos e testá-las e refutá-las e elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção do conhecimento. Nos 2 primeiros anos, que é o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ser voltada para o foco da alfabetização, tá? Muitas das vezes, né, a gente coloca aquela expectativa que o aluno tem que sair lendo no primeiro ano, sendo que cada um tem o seu tempo. Então, o primeiro e o segundo ano, o foco é voltado para a alfabetização. Ao longo dos anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e de experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas, quanto as que ainda precisam aprender. Devem ser consideradas medidas para assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagem entre as 2 fases do ensino fundamental, de modo a promover uma maior integração entre elas, evitando rupturas no processo de aprendizagem e garantindo maiores condições ao longo do ensino fundamental. Então, a gente precisa evitar essas rupturas. Essas rupturas por mais que passe da educação infantil para o ensino fundamental, você tem que fazer um link, muda, mas você também tem que acompanhar para a criança não sentir aquela ruptura. A mesma coisa quando sai dos anos iniciais para os anos finais, né, do ensino fundamental, é você gradativamente fazer aquele trabalho com aquele aluno para que ele não sinta essas rupturas. Nos anos finais, os estudantes se deparam com os desafios de maior complexidade, sobretudo devido às necessidades de se apropriarem de diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. Tendo em vista essa maior especialização, é importante nos vários componentes curriculares retornar o significado das passagens dos anos iniciais no contexto de diferentes áreas, visando o aprofundamento e ampliação do repertório dos estudantes e considerar que essa transição se caracteriza por mudanças pedagógicas na estrutura educacional, decorrentes principalmente da diferenciação dos componentes curriculares, certo? Agora nós vamos aí falar um pouquinho sobre as nossas atividades. A gente já falou, explicou. A BNCC é bem tranquila, ela também faz um link ali com a LDB, né? As 2 andam juntas. A LDB também tem essas leis, né? Que vai, uma completa a outra, BNCC e LDB. Número 1. A respeito da BNCC, para o ensino fundamental e para a disciplina de arte, julguem o item que segue. A interdisciplinariedade, aprovada pela BNCC, considera os conteúdos passíveis a serem estudados de forma interrelacionadas entre si. Essa interdisciplinariedade é você trabalhar um conteúdo, sendo que você está utilizando como base um outro conteúdo de um componente curricular diferente. Certa vez eu estava dando uma aula, a gente estava falando sobre números, né, frações, multiplicação, falando sobre os números. E aí o livro trouxe um texto de Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma fala da Emília, onde ela tem ali falando sobre vários números. Então ele está fazendo uma interdisciplinaridade, pegando, né, a questão da literatura com o português e trazendo esse link para a matemática. Então é isso aí, mais ou menos. Então essa alternativa aí tá certíssima, porque a BNCC ela traz isso, né, para a gente poder trabalhar os componentes curriculares de forma interrelacionadas entre si. Então, número 1 é certo. Número 2. Segundo a BNCC, há um determinado número de competências gerais que devem ser trabalhadas ao longo da educação básica. Quantas competências gerais são previstas pela BNCC? 10, né, gente? Todo mundo aí, a gente já falou sobre essas 10 competências. Então, número 2, letra B. Número 3.
Elaborada por especialistas de todas as áreas do conhecimento, a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, olha só, é um documento completo e contemporâneo que decorre às demandas dos estudantes dessa época, preparando-os para o futuro. Acerca da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é correto afirmar que, lembra aquele parágrafo que eu falei, pode grifar, ele é muito importante? Então, uma questão aí, Letra A, é um documento de caráter conservador? Não, gente, não é conservador. Letra B, um documento de caráter opcional, você usa se você quiser? Não, não é opcional. É um documento de caráter sugestivo, a BNCC ela só sugere? Não, né? É um documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas da modalidade de educação básica? Sim, com certeza. Letra D. E letra E é um documento de caráter tradicional? Não, normativo. Geralmente quando ele vem exatamente igual está na lei. Então por isso que eu falei para vocês gravarem no coração aí aquele parágrafo. Número 4. A BNCC menciona que a entrada na creche ou pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação da criança dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem em uma situação de socialização estruturada. Vem se consolidando a educação infantil a concepção de vincular com. Então, o primeiro passo onde tira essa criança que convive somente com a sua família, com a sua cultura, é quando vai para a escola, na educação infantil, né? Então, lá na educação infantil, é o que? Alfabetizar? Não, né? Então, já elimina a letra A, a letra B. Educar e alimentar? Também não. Letra D, educar e cuidar. Então, a educação infantil é educar e cuidar, letra D. Número 5, a BNCC possui caráter prescritivo que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Sabendo disso, é correto afirmar que a base é um documento de caráter, naquele mesmo parágrafo que eu falei, normativo, restritivo, moderador, estrutural, legislativo. Normativo, letra A. Vai cair assim mesmo, tá, gente? Então, é muito importante você saber o que é a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular é, número 6, uma referência nacional obrigatória para a elaboração ou adequação dos currículos e propostas pedagógicas da rede de ensino de instituições públicas e particulares? Correto, é para públicas e particulares mesmo, não é só para pública. Muita gente confunde, acha que é só para pública, né? Mas não. Vamos ver por que não é para B. Uma referência nacional que não é obrigatória para elaboração? Sim, ela é né? Ela define, é normativo, então ela tem que ser cumprida por todos. Letra C, referência nacional obrigatória para elaboração e adequação dos currículos e propostas pedagógicas apenas para as escolas públicas? Não, particulares também. Letra D, uma referência nacional obrigatória para a elaboração ou adequação dos currículos propostos pedagógicos apenas para as redes particulares? Também não, é as duas, né? É um documento oriundo dos PCMs nos mesmos valores e objetivos? Também não. Então, a gente já está claro aí que é a letra A. Número 7. A Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica tem o foco de desenvolvimento de procedimentos, competências, condicionamentos, conteúdos ou instrumentos. Competências, lembra que a gente fala das 10 competências, né? Número 8, a BNCC afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral, parcial, facultativa, parcial, integral e informal. Educação integral para todos, né, gente? Muito claro também. Número 9. A Base Nacional Comum Curricular é referência nacional para os
ensino e instituições de redes escolares públicas e privadas de educação básica, nos sistemas federal, estadual, distrital e municipal, para construírem ou revisarem os seus currículos. São níveis escolares da educação básica. A gente até já viu isso na BNCC, né? A educação básica é composta por, letra A, ensino infantil, ensino fundamental especial? Não, não tem especial. Educação infantil, ensino fundamental e médio? Sim, são essas três, né? Na letra C está falando jovens e adultos, mas os jovens e adultos inclui aí o ensino fundamental e médio. E na letra D não é porque entra superior. Questão de número 10. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, são direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, exceto o que a gente não desenvolve na educação infantil. Brincar? Sim, desenvolve. Conviver? Com certeza. Participar? Também. Se expressar? Também. Contestar? Não. Então aí, o que não faz parte do desenvolvimento da educação infantil é o contestar, tá bom, pessoal? A BNCC é bem tranquila, até porque a gente já bateu bastante aí a LDB, então apenas faz um link, fala mais sobre as áreas do conhecimento e os componentes curriculares com as 10 competências, tá bom? Espero que, tenha ajudado vocês. Se Deus quiser, a próxima aula nós estaremos juntinhos. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.